pessoal do Me Salva, vamos agora para o segundo exercício de exemplos de translações. Como no primeiro exercício, né, vamos analisar aqui a amplitude, cada uma das coisas separadamente. Quem que vai ser a amplitude dessa nossa função cosseno? A nossa amplitude vai ser 2, certo? Porque a amplitude é justamente esse valorzinho que está colocado à frente da nossa função trigonométrica. Quem que vai ser o nosso período? Esse período a gente vai fazer o como, né? T igual a quanto? 2π dividido pelo W. Quem que é o W nesse caso aqui? É 1 dividido por 2, certo? Se é 1 dividido por 2, nós temos aquela fração de 3 andares aqui, né? Conserva a primeira, multiplica a segunda invertido e nós chegamos em 4π. Portanto, esse gráfico aqui ele é 2 vezes mais devagar do que um gráfico comum, né, de cosseno. Então, olha só, nós temos aqui também a fase. Vamos deixar para depois aqui, vamos pensar primeiro no eixo. Quem que é o eixo agora? O nosso eixo vai ser y igual a menos 1, que ele dá justamente o que está aqui, certo? E a fase vai ser o quê? A fase, que é a parte mais difícil de a gente pensar, né? A fase vai deslocar aqui em menos π, ou seja, a gente vai pegar o π e vai deslocar para onde? A nossa expectativa, olhando como é negativo, parece que vai para a esquerda, mas ele vai ir para a direita, ok? Então, olha só, vamos desenhar aqui o nosso gráfico para a gente conseguir fazer esse gráfico. Então, olha só, vou colocar aqui, esse gráfico tem que ser bastante grande, tá? Porque os números que deram ali são bastante grandes também. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, já antecipando nossa vida, sabendo que vai ser meio torto, né? Deixa eu olhar no vídeo. Ok, agora não está tão torto assim. Ok. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, marcar o eixo, né? O eixo que é menos 1, que nem a gente viu no outro. Vou pegar aqui uma caneta mais fina para a gente desenhar esse eixo, que isso aqui ajuda bastante a gente a traçar o gráfico. Ok, então vamos ver. Traçando aqui o eixo. Nós vamos ficar com uma coisa assim, né? Traçando ele bem simplesinho. Ok? Então, olha só. Primeira coisa, nossa função cosseno começa em 1. Mas agora a nossa amplitude vale 2 e, portanto, olha só, o gráfico comum, né, da nossa função cosseno seria uma coisa assim, né? Começando em 1. Ok? Que coisa horrível esse gráfico, né? Mas vamos lá. Ele começaria em 1. Mas e agora, como é que vai ficar? Nossa amplitude vale 2, e, portanto, ele começaria em 2. Além disso, ele foi deslocado em uma unidade para baixo. Então, nós temos aqui, nós vamos ter uma amplitude de 2 unidades em relação ao eixo, ok? Então, nossa amplitude aqui de 2 unidades. Menos 1 mais 2, nós chegamos em 1. E a amplitude de 2 unidades para baixo, nós vamos chegar em menos 1, menos 2, nós vamos chegar em menos 3, e a amplitude também vale 2, ok? Bom, então nós já sabemos que nós vamos começar aqui, e o gráfico vai ter essa cara. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que marcar o nosso período. O nosso período vai ser igual a 4 vezes o π. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui o gráfico, tá? Já antecipando a nossa vida. Então, olha só. O nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim. Eu vou dividir isso aqui em 4 partes para ser as 4 etapas, né? Os 4 quadrantes do nosso gráfico. Então, pegando aqui no nosso eixo, eu vou botar, tenho 10 centímetros, vou dividir então a cada 2,5. A cada 2,5, certo? Ok? Então tá aqui. Como que vai ficar o nosso gráfico? Nosso gráfico vai ficar assim. A nossa fase, ela vale π. Então, além de a gente ter todo esse gráfico assim, a gente ainda tem que deslocar ele em π unidades. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? Π unidades vai ser o quê? Vai ser justamente a distância de um quadrante. Então, eu vou botar o seguinte, ó. Esses gráficozinhos, esses pontinhos que eu marquei, eu vou colocar assim, ó. π, 2π, 3π e aqui
4π. O que a gente tem? Se a gente não tivesse a fase, se a gente fosse simplesmente assim, o nosso gráfico seria como? Seria assim, certo? De 0 até 4π. Agora nós temos uma fase que desloca quanto? Como é negativo, ele desloca para o lado positivo, ele vai deslocar π unidades para cá. Então nós vamos precisar gerar aqui também mais um pontinho aqui, que vai ser o 5π, ok? Então olha só, o nosso gráfico vai começar onde? Nosso gráfico vai começar aqui, tá? E agora a gente desenha o gráfico, né? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Aqui, agora aqui no meio a gente desce, né? Chega aqui no vale. Chega aqui. Agora vamos ali, nosso ponto de mínimo aqui. Cruzamos no 4π e vamos agora até o 5π lá em cima. Ok? Então tá aqui o nosso gráfico, tá, gente? Esse gráfico aqui foi o gráfico deslocado. E claro, como sempre, né, a gente já sabe que isso aqui continua tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, se a gente for fazer aqui, ele vai continuar para cá, continua para lá e assim vai por diante. Ok, gente? Mas o principal, que é o que vocês têm que entender, tá aqui, que é um comprimento de um período, né? Um período é um comprimento de onda. Ok, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Lembrem que em cada exercício que vocês forem fazer de translações, vocês têm que pensar separadamente cada um dos itens. Ok? Muito obrigado e até logo. Nos visitem nosso site www.mesalva.net e assistam mais aulas.